som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falo sobre os falsos autistas. Adriano fala e a mente expande, cada palavra é um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Você pode colaborar com esse podcast, compartilhando o canal e os episódios que você gostou com seus amigos em suas redes sociais. Esse compartilhamento e audiência garantem a continuidade do projeto. E eu também conto com a sua ajuda, escrevendo pra gente com dicas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99222 1003. Você também pode visitar o meu site para conhecer um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, www.adrianofreitas.com, e seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Nunca se falou tanto em autismo como hoje. São milhares, milhões de pessoas que se identificam como autistas. Alguns com diagnósticos feitos por alguns especialistas e outros até se autodiagnosticam como autistas. Mas aqui vai uma pergunta incômoda. Será que todas essas pessoas realmente são? A neurociência diz que não. O autismo não é uma identidade. Não é um jeito de ser, não é uma característica que a pessoa venha a ter, né, uma forma de se portar. O autismo é uma condição neurobiológica do desenvolvimento. E como tal, pressupõe-se, né, ou se faz necessário que tenha de fato alguns requisitos, né, alguns requisitos neurobiológicos, não apenas comportamentais. Muitas pessoas possuem características associadas ao autismo. Então, se fizer aqueles testezinhos, né, vai dar lá que a pessoa é um autista. Mas a gente tem que fazer uma divisão clara. Características não são transtornos. Uma coisa é ter as características de, e outra é ter o transtorno. E aí, eu volto em questões que eu já falei em outros episódios, inclusive sobre o TDA, né? TDA, TDAH. As pessoas confundem, né? Existe uma linha que em alguns casos é tênue, mas em outros não, é bem marcada, e que diferencia uma coisa de outra. E muitas pessoas que se autodiagnosticam e até especialistas ignoram essa diferença em algumas situações. No caso do TDA, TDAH, o que faz toda a diferença é justamente a pessoa conseguir identificar o que é uma dificuldade e o que é uma inabilidade. Então, muitas pessoas são inábeis em fazer determinadas coisas. Elas não foram habituadas, não estão acostumadas, não foram condicionadas. E aí, isso é confundido com uma incapacidade dela fazer aquilo. E aí se diagnostica um transtorno quando, na verdade, não. Ela simplesmente não treinou, não se habituou àquilo. Então, eu citei até no episódio sobre o TDA, eu falei da questão da leitura. Muitas pessoas passaram a vida inteira sem encostar num livro.
não tiveram esse estímulo, não tiveram incentivo, não pegaram gosto pela leitura. Aí, se aos 40 e poucos anos, 50 anos, pegar um livro para ler, o que que vai acontecer? Ele vai ter toda a dispersão do mundo, ele não vai conseguir se concentrar e focar num livro. Mas isso significa que ele é incapaz? Não. Significa que ele não foi condicionado nem habituado a ler. Então, isso faz toda a diferença, porque muitas pessoas veem a característica final dele que é desviar a atenção, não conseguir manter a atenção no livro, não conseguir focar e logo diagnostica, né, TDA. Só que não, em muitos casos é simplesmente uma inabilidade. E nesses casos de inabilidade, um recondicionamento, um treinamento diário, né, um condicionamento, pegar o gosto pela leitura faria ela aos poucos ir focando na leitura, ou seja, ela não seria incapaz. Então isso seria a confusão que se faz com o TDA, estou citando como exemplo. No caso do autismo, a pessoa confunde, aí já não inabilidade com incapacidade, mas ela confunde características com o próprio transtorno. Então, para a gente entender, né, o que são características do transtorno, uma delas é a alteração funcional do cérebro. Isso caracteriza um transtorno. Então, para a pessoa ter um transtorno, ela tem que ter uma alteração funcional do cérebro. Ele tem que funcionar de forma diferente, tá? Segundo, tem que haver um prejuízo significativo na vida cotidiana, tá? A pessoa, ela não deve conseguir levar a vida dela, o dia a dia dela, razoavelmente tranquila. Ela vai ter um prejuízo que realmente incomoda, um prejuízo bem significativo na vida dela. Terceiro, uma persistência ao longo do tempo, né? Algo que não melhora, não piora, não fica aquele vai e vem. Ele é persistente e isso segue a vida dela. Então, na neurociência, um transtorno não é definido por traços. Eu tenho traços de um autista, eu tenho características de um autismo. Não, ele é definido por um prejuízo funcional. A pessoa não pode estar 100% funcional e normal, no sentido assim, do trabalho, do estudo. Ela tem que apresentar problemas no dia a dia dela. Então, se não há um prejuízo real na vida social, na vida acadêmica, na vida profissional ou adaptativa, o que existe não é um transtorno, é uma variação humana, né? Os humanos, eles têm características diversas. Então, até que ponto a gente diz que uma pessoa tem dificuldade no convívio social, tem incapacidade de lidar com esse convívio, ou até que ponto a pessoa simplesmente não gosta, simplesmente não se sente bem, simplesmente prefere ficar sozinha, né? Você gostar de ficar sozinha, preferir o aconchego da sua casa lá quietinho, não significa que você é o autista por causa disso. Não significa que você não seja capaz de lidar com as outras pessoas socialmente. Simplesmente você não quer ou não se sente bem, percebe? Então, não se sentir bem numa festa não é a mesma coisa de você não ser capaz de ir a uma festa. Você ter problemas se você for numa festa. Aí mora a diferença. Então, assim, resumindo aí essa frase, né, a gente pode dizer o seguinte: sem prejuízo não há transtorno. É simples assim, né? Para que um transtorno exista, tem que haver um prejuízo. Marquem bem essa ideia aí. E aí, junto a isso, né, a gente faz uma análise assim do que ocorre, né? O ser humano, ele é um indivíduo que ele gosta de estar pertencido a algum grupo. O ser humano, ele não gosta de estar apartado da sociedade. Por mais que ele goste de se isolar, de ter os seus momentos
quietos em casa, mas ele não gosta de ser tratado como uma coisa estranha, como alguém que não faz parte do grupo, que as pessoas olham de lado, que as pessoas não querem conviver. Então ele gosta de se integrar a grupos, à sociedade, a um grupo de amigos, a um grupo de trabalho. ah, Ele gosta desse convívio, é uma questão natural humana, viver em grupo. E aí, dentre essas necessidades de pertencimento, de pertencer a grupos, muitas pessoas, a partir disso, acabam, eh, quase que querendo um diagnóstico para poder pertencer ao grupo de autistas, pertencer ao grupo de quem tem TDA. Então, essa é uma justificativa do porquê as pessoas sempre procuram um diagnóstico, sabe. Às vezes ela não está tendo prejuízo nenhum na vida dela, aquilo não está afetando em nada, ela tem algumas manias, tem resistência a algumas coisas, não gosta de barulho. Tá, mas são características até então. Isso está causando um problema na vida dela? Não, ela consegue conviver bem com isso. Então, ela tem características, ela não tem o transtorno. Só que muitas pessoas querem pertencer a um grupo, querem, sabe, poder usar um cordãozinho e ter todo aquele tratamento como se fosse pertencente a um grupo de e que de fato não pertence, sabe. Então, nessa busca por um diagnóstico, muitas pessoas acabam caindo em diagnósticos equivocados. Algumas através de autodiagnósticos, né, veem nas redes sociais, no TikTok, né, ou aquelas listinhas de sintoma, saiba se você é um autista, você tem dificuldade de lidar com as outras pessoas, você tem manias, você não gosta de barulho, pronto, você é um autista. Só que pessoal, espera lá, né, você pegar uma listinha, né, ticar aquela listinha e falar: "Eu sou autista porque eu tenho mais características", não é assim. Um diagnóstico não é feito com teste de revista Capricho, né. Um diagnóstico não pode ser feito com uma listinha de internet, através de um vídeo do TikTok, né. Hoje eu estava até vendo nas redes sociais, agora já tem até um sisteminha na internet que você entra, conversa um pouquinho com ele, ele te diz se você é autista ou não é. Espera lá, não é assim, né. Então, houve uma certa banalização desses conceitos do que é um transtorno. O que que é um TDA? O que que é um TDAH? O que que é um autista? Né? O que que, em tese, define um transtorno? E isso banalizou. E o triste disso é que essa confusão que se fez acabou atingindo certos profissionais. Então existem especialistas que fazem testes avaliativos e tal, mas esquecem de ver o principal, o grau de prejuízo que a pessoa tem com aquilo. E esse é um ponto fundamental do diagnóstico de um transtorno. A pessoa avalia tudo. Avalia se a pessoa gosta de música, se não gosta, se é criativo, se não é criativo, se tem mania, se não tem mania, se lida bem com os outros. A pessoa faz um check-up na pessoa, faz aquele checklist, marca aquilo tudo, beleza, você é o autista, nível de suporte 1, 2 ou 3, mas ela não viu o principal, que são os prejuízos que isso causa na vida prática dela. E aí ela acaba fazendo um hiperdiagnóstico, né, tratando pessoas que têm características comuns ao autismo como sendo autistas. E tá errado. Infelizmente, existem especialistas fazendo isso. Está errado, tá? Quanto ao autodiagnóstico, eu não preciso nem falar, né? Porque aí tá errado ao quadrado. Então a pessoa tem que entender que a introversão, a ansiedade, né, não necessariamente significa um transtorno, tá? Então às vezes a pessoa é mais introspectiva, quieta num canto, não gosta de conversar, é tímida em excesso, aí é tida como autista porque fica lá isolada dos outros.
Menos, gente, menos. E aí eu digo mais, sem medo de errar, porque a gente vê de tudo. A gente vê aquelas pessoas que fazem, por pelo sentimento de pertencimento a um grupo. Bom, eu tenho que me encaixar em algum grupo, eu tenho que dar um significado a essas coisas que eu sinto, e vai lá, se diagnostica como autista, né. Outras pessoas fazem isso de forma maliciosa, como uma forma de obter benefícios sociais, prioridades em alguns lugares, cotas em outro, e aí a pessoa acaba saindo em busca de um diagnóstico que vai se reverter em algum benefício para ela. E isso também ocorre, não vou tapar o sol com a peneira e falar que todo mundo é por engano, porque nem sempre, tem muita gente que é por malícia mesmo. Agora, independente desses 2 casos, tem aqueles que realmente estão de inocentes na história, não sabem, né, se sentem um pouco tímidos, um pouco diferentes, aí procuram algum profissional e etcétera, só que aí esse profissional não é dos melhores, aí o que que acontece? Ele diagnostica errado e ela vai na onda, ela acredita, lógico, se ela está procurando um profissional para dizer o que ela tem, para dizer se ela tem algum problema ou não, e esse profissional faz essa confusão e passa um diagnóstico para ela vai duvidar do profissional que ela procurou, se quem entende é o profissional? Não vai. Então muitas pessoas são levadas a acreditar que são autistas, quando na verdade não são. Então assim, hoje eu costumo dizer que há modas, né, tem modas em que épocas, né, onde a moda é TDA, aí a pessoa todo mundo tem TDA, que qualquer problema que a pessoa tenha é TDA, que acaba virando uma forma da pessoa se justificar e explicar falhas dela, né. A pessoa comete erros, comete falhas, não sabe lidar com certas situações e se esconde atrás do TDA para não ter que correr atrás, para não ter que melhorar naqueles aspectos. Isso também ocorre. E o mesmo acontece com o autista. Então eu costumo dizer que tem a moda do TDA, tem a moda do autista, e hoje basta alguém se sentir um pouquinho diferente, né, gostar de uma rotina, ter hipersensibilidade a alguma coisa, uma dificuldade social, pronto, é autista. Só que não, tá? A gente tem que entender que essas características, elas existem em milhões e milhões de pessoas que não são autistas. Então, milhões e milhões de pessoas gostam de rotina, não gostam de sair da rotina. Milhões e milhões de pessoas têm dificuldade de lidar em público. E a gente não pode dizer que esses milhões e milhões de pessoas são autistas só por causa disso. Então, assim, para deixar bem marcado, ansiedade social não é autismo. Altas habilidades não significa autismo. Traços obsessivos, né, aqueles comportamentos repetitivos, né, de voltar, lavar a mão várias vezes ou voltar para ver se a porta está fechada, também não significa autismo. Introversão, a pessoa quieta, gostar de estar do canto dela, também não significa autismo. E assim, o ruim disso tudo é que a gente acaba gerando uma invisibilização do autismo grave, né? Aqueles que realmente têm um autismo, que tem ele com um nível de prejuízo alto para a vida dele, acaba ficando com uma cortina de fumaça com um monte de casos de autismo que na verdade não são. Então até quem poderia auxiliar, quem poderia, compreender essas políticas e entender melhor tudo, acaba criando resistência quanto ao autismo, justamente por causa desses falsos diagnósticos. Isso gera também distorções nas políticas públicas, né, e acaba havendo uma perda do rigor científico de lidar com a questão, porque, os critérios vão sendo alargados aos poucos, né, especialistas alargam aqui, toleram lá, no final, qualquer dificuldadezinha é autismo. E aí realmente complica, né, porque, a gente com isso, a gente passa a ter diagnósticos, e aí eu falo de autismo, mas isso se vale para o TDA, vale para outros transtornos,
transtorno dissociativo de identidade, vários outros, que não tem base nenhuma neurobiológica. A pessoa não tem aquele problema na neurobiologia dela, mas é tido como se tivesse. Então fica um problema subjetivo, né? E aí, para que as pessoas entendam, tá? Aí diz, mas é porque essa é a sua opinião, ou você não gosta de autista, por isso que você está falando isso. Não, gente, olha só. Reconhecer que nem todo mundo que se identifica como autista realmente tem autismo, não é uma questão de preconceito ou de não gostar. É uma questão de rigor científico, né? Se você tem especificidades determinadas pela ciência, né, estudadas pela ciência, que caracterizam um autista de fato, você não pode alargar esse conceito porque você quer. Porque fulano quer se enquadrar no grupo de autista, ele vai ser autista. Não é assim que funciona, né? A neurodiversidade, ela é real. Em nenhum momento eu estou falando que o autismo não existe. Eu estou falando que alguns casos tidos como autistas, de fato não são. E assim, o cérebro humano, ele é diverso, né? Um cérebro não é igual ao outro, um comportamento não é igual ao outro, uma pessoa não é igual à outra. Então, cada pessoa tem as suas características próprias, né? E é saudável e é mais do que normal que hajam diferenças entre as pessoas, cada um com características de ser mais eficientes para uma coisa, menos para outra. Isso aí é normal em todo mundo, não existe, né, um padrão. E essas diferenças não significam uma patologia, né? Então, o fato da pessoa ser diferente em algum ponto não a torna patologicamente diferente, não faz com que ela tenha um problema. A gente tem que, sabe, pôr a cabeça num lugar e parar de querer se enquadrar em algo só porque está sendo muito dito, ou só porque está sendo muito diagnosticado, ou só porque fulano falou, ou porque viu na rede social, ou porque fez um testezinho rápido com 8 questões e já se diagnostica. A gente tem que parar com isso, né? A gente tem que olhar para dentro, né? Olhar para a gente, para nossa vida, para o nosso dia a dia e perceber se, sabe, tenho minhas manias. Ok, mas essas manias estão me prejudicando no meu dia a dia? Elas estão me fazendo deixar de viver por algum motivo? Estão. Então deixa eu procurar ajuda, deixa eu procurar o diagnóstico. Agora não, eu tenho lá minhas manias, me atraso um pouquinho aqui e ali, mas eu não deixo de fazer as coisas que eu quero, eu não deixo de ir na rua, comprar o que eu preciso, eu não fico trancado em casa. Então, meu amigo, né, vamos viver, vamos aprender a conviver com essas características, porque o grande perigo que eu vejo na sociedade é que estamos transformando diferenças em diagnósticos. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. O som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre os falsos autistas. Colabore com a gente, compartilhe o canal e os episódios do seu interesse em suas redes sociais com seus amigos e colegas de trabalho. Vai nos ajudar muito.
Eu te aguardo aqui na semana que vem com mais um episódio. Até lá. Vem vibrando no ritmo da ciência, vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim.